Boa noite, meus amigos do CEAL. Coisa boa, estamos aqui para mais um estudo. O CEAL já está aqui ao vivo. Deixa eu compartilhar aqui nas minhas redes sociais aqui. Pronto, o pessoal já está... Nós já estamos aqui, já estamos nos aproximando aqui do compartilhamento. Hoje é uma noite bem especial para todos nós. Eu vou esperar a Flor compartilhar. Boa noite, Nena. Denise Costa está me dando boa noite. Só gente boa, só pessoa do bem. Chegando aqui, deixa eu tentar aqui ver onde é que eu preciso que a Flor mande. Deixa eu ir aqui para o meu perfil. Tenho que mandar esse link para tanta gente, Flor. Todo mundo esperando aqui que você mande o link. Deixa eu entrar aqui no meu perfil. Deixa eu ver se a Flor já... A Flor deve estar já mandando para todo mundo. Aí já a gente começa aqui o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui, pronto. Estou vendo aqui a Flor mandando o link para todo mundo. Muito obrigado, Flor. Deixa eu mandar aqui logo para a lista dos amigos que estão pedindo. Vou enviar aqui, já falo com todos. Amigos do CEAL. Pronto, já enviei para a lista dos amigos. Agora falta o pessoal dos outros grupos que querem nos acompanhar. Deixa eu só... Só acompanhar aqui o pessoal. Só um minuto. Tem que mandar para todo mundo, aí eu já falo com o pessoal. Pronto. Passei aqui. Pronto, já passei para todo mundo. Oi, Ana. Ana Guiar está dando boa noite. A Flor estava colocando o nome, Socorro. Está dando boa noite, obrigado, Socorro. Quem mais já está dando boa noite aí, Flor? Porque eu perdi esse momento tão importante que é os boas noites aqui, distribuindo aqui o João Batista, meu amigo João Batista. Vamos lá, sempre pedindo, quem for de outra cidade, quem for de um outro grupo espírita, coloque o nome da cidade do lado, coloque o nome do grupo espírita, que é para que a gente possa divulgar. Meu amigo Juca, que é daqui mesmo, né, Juca? O Juca, que é daqui. Vamos aqui iniciar uma sala de vídeo. Pronto. Olá, Evandro. É o pessoal que tá chovendo por aí. Como fazer para acompanhar os estudos ao vivo do magnetismo e espiritismo? É o seguinte, Reginaldo, para quem quer acompanhar, primeiro você tem que assistir os vídeos que já estão lá. Depois que você assiste os vídeos que já estão disponíveis no YouTube, aí você coloca... Você pede para participar, porque já está um pouco adiantado, mas se você conseguir acompanhar os vídeos que estão lá, tudo bem. Meu amigo Lourão Vibes está aqui. O Silvio, que está no Conjunto Ceará, ele diz que a cidade dele é o Conjunto Ceará, né? Entre Fortaleza e Caucaia. É isso aí. Hoje nós estamos com chuva. Boa noite a todos e a todas, diz a minha amiga Rose. Coisa boa estar com vocês aqui, gente. Dulce também está chegando, dando boa noite.
todo mundo aí, né? O Reginaldo, que é do Centro Espírita Manjedoura de Belém, de Pernambuco. Esse nome é bem interessante. Eu acho que é o único centro espírita que tem esse nome. Nunca tinha visto. É um nome bem legal. Então vamos lá, vamos começar a nossa reunião, né, com todos os participantes. O pessoal está chegando aí, vai aparecendo e vai. Tem que registrar a presença do meu amigo Lourão Vapes. O Aldalho está dando boa noite. Nesse momento, o Aldalho está dando boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Também aqui o Reginaldo está dizendo que é de Casa Amarela, Alto do Mundu, Recife, Pernambuco. É isso aí. Estamos cheios de participantes, pessoas que estão conosco. Vamos então, se mais alguém for de algum outro grupo espírita e queira estar participando, você dá uma boa noite, coloca o nome aí do seu grupo, da sua cidade. Boa noite, Rosângela. Mas vamos chamar o nosso participante desta noite, o nosso convidado, que está sempre conosco, compartilhando conhecimento, compartilhando saber, que é o meu amigo Genison Oliveira. Genison. Boa noite, Cícero. Tudo bem, Genison? Tudo bom. Boa noite, Flor. Boa noite, pessoal bonito aí que nos assiste. Tem aí sempre a generosidade e a paciência de nos ouvir, né, Cícero? Com certeza. O pessoal está sempre aí conosco aqui, né? Nos ajudando, ainda mais aqui, nesse momento, uma noite de chuva. Que Chuva coisa traz boa, vida, né? Sim, e afasta o calor também. Mas dá uma abafada num primeiro momento, né? Então é isso. Boa noite a todos que estão vindo, participando. Quem está participando pela primeira vez, seja bem-vindo. Vamos lá. Vou pedir o Genison para fazer a prece inicial por todos nós. Tudo bem, Genison? Vamos nós. Bom, então, quem quiser se acomodar, quem já estiver sentado, estiver deitado, né? Então, estamos todos de casa, acompanhando esse momento. A gente pode fechar os olhos, dar aquela respirada mais profunda para dar uma relaxada e levar o pensamento a Deus, invocando o seu nome, pedindo a que esse Deus tão bondoso, tão amável, tão misericordioso, atenda a este chamado para nos enviar os nossos espíritos amigos, que sempre nos acompanham, que nos impulsionam e incentivam para que busquemos o conhecimento e o bem. Agradecemos por mais essa oportunidade. Ficamos felizes por termos conseguido vencer todas as escolhas para estar aqui, conseguir se fazer presente, atentos a esse estudo que é tão importante para o nosso próprio conhecimento, tão necessário para que a gente possa ter ferramentas, né? Eu pelo menos começar a saber que é possível sempre superar nossas dificuldades, saber que o Espiritismo, a doutrina espírita, é um caminho, é uma possibilidade que Deus nos oferta para que consigamos nos entender, crescermos e fazermos o bem. Que assim seja. Muito obrigado, Genison. Queria registrar aqui que esse domingo agora eu tive com um grupo bem legal, um pessoal que estava estudando. Nós estávamos estudando sobre os anjos da guarda e eu os convidei para participar do estudo hoje. Eu estou vendo a Pamela que está aqui. Está aí a Pamela, ela é do grupo Egrégora de Luz. Eu ainda não vi outras pessoas, mas eu acho que tem. Aí a Letícia está dando boa noite. O Rafael Lima está dizendo que o Gênison é o cara. E é isso aí, o pessoal está chegando. Como eu sempre falo com vocês, né, eu sempre peço, não esqueçam de compartilhar, aqueles que puderem, né, compartilhem nas suas redes sociais,
compartilhem para que a gente possa ter um bom alcance desse estudo da noite de hoje, né? Então, aqueles que acharem que esse conteúdo é importante para alguém, que ele vai ser útil, então você compartilha, marca alguém e aí dá certo, né? A gente vai espalhando esse conhecimento espírita à luz de Allan Kardec. Antes da gente começar o tema de hoje, eu queria... quarta-feira passada, né? Lembrando, todas as quartas nós estudamos a Revista Espírita. Temos aqui, sempre é um tema doutrinário, mas está com 2 semanas que nós vamos abordando a questão da loucura. Semana passada nós estudamos um tema sobre a loucura, aquela pessoa que já nasce realmente com uma limitação nas suas faculdades intelectuais. O espírito está preso no corpo, né? Estou vendo aqui umas pessoas novatas, eu acho que é o pessoal do Egrégora de Luz aí, né? Quem for de outro grupo, põe o nome aí que está nos visitando para a gente registrar a presença. Então, quarta-feira passada foi sobre esse tema, essa loucura que a gente poderia dizer patológica, será? Será que esse é o nome, gente? Assim, não, loucura congênita, né? Assim, a pessoa já nasce... já nasce já adiantando essa... assim, né? Porque Kardec ele é anterior às escolas psicológicas modernas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Esses nomes deles têm uma... É bom de situar mesmo, porque tem uns significados que talvez sejam um pouco diferentes do que se conversa hoje, né, Cícero? Exatamente, com certeza. Tem que fazer essa leitura dentro do tempo. Mas quarta-feira passada, aquela pessoa já nascia com as faculdades limitadas. E ele dizia lá que ele falava o seguinte, que o espírito que Deus tinha lhe imposto, olha, a Carla Virgínia do Egrégora de Luz, o que Deus tinha lhe imposto aquela encarnação. E a Rosângela fez uma pergunta sobre o livre-arbítrio. E eu não sei se ficou muito claro para todas as pessoas a noção de livre-arbítrio, porque como tinha outras perguntas, eu tive que dar uma corrida. Então, antes da gente começar o texto de hoje, eu queria lembrar a todos que nos acompanham, fazer um pequeno esclarecimento. Lembrar, olha, em Espiritismo, Kardec não usa o conceito de livre-arbítrio absoluto. O nosso livre-arbítrio, ele é relativo. Não pensemos que temos um livre-arbítrio absoluto. O livre-arbítrio é uma das leis que regem, que estão dentro daquilo que a gente chama de lei divina, ou lei natural, e nós não podemos usar o livre-arbítrio para responder todas as questões, porque ficou nessa dúvida. Como é que Deus impõe uma encarnação a alguém e não vai ferir o livre-arbítrio? É porque a gente quer... Olha aí, várias pessoas agora do Egrégora de Luz estão se manifestando, né? A Camila, a Maiara, esse pessoal fantástico. O estudo com eles domingo foi muito, muito bom. Perguntas, foi bem interativo. Muito obrigado pela presença, amigos do Egrégora de Luz. Então, o que é que acontece? Só para dar um exemplo como o nosso livre-arbítrio não é absoluto. Depois, eu conversando com a Rosângela, eu dei esse exemplo. Se o Gênison, antes da gente começar o texto, quiser fazer algum breve comentário, eu também eu passo a palavra para ele. Então, tem uma parede. Nós podemos dar um murro na parede. Qualquer um de nós. Tem aqui uma parede aqui atrás, eu posso dar um murro muito forte nessa parede. Eu posso dar um murro tão forte que venha quebrar os dedos, os ossos da mão, desse murro que eu der na parede. Depois de dado esse murro na parede, eu não posso... Olá, boa noite, como é que você está? Ai, que saudade! Saudades, não é? Essa é a Leidiane, esposa do Gênison, amiga querida, que a gente tem o prazer de contar com a amizade dela. Ela vem aqui, às vezes, no CEAL. Não está tão presente, mas se sente CEAL, tenho certeza, né, Leidiane? Sim, tô devendo um almoço, viu? Não esqueci, não. Amém.
Amém. Quando a pessoa lembra que está me devendo, eu gosto. Eu não preciso cobrar. Tchau. Então, eu dei um murro na parede, quebrei até os ossos da mão, e aí eu usei meu livre-arbítrio para dar um murro na parede. Mas agora experimente usar o livre-arbítrio para dizer, eu não quero sentir dor. Não tem condição. Você continua tendo seu livre-arbítrio, mas você não pode dizer mais para si mesmo, não quero sentir dor, e não sentir. Eu não posso acusar assim, cadê o meu livre-arbítrio para não sentir dor? Luiz Antônio, do Egrégora também, né? Então, aí você vê que todas as leis, elas funcionam sempre em conjunto. Eu dei um murro com essa mão, está doendo muito. Tem alguns neurocientistas que dizem que, se tiver algum neurocientista, pudesse, o meu amigo Marquinhos estivesse aqui, ele poderia dizer, há uma saída para eu parar de sentir o murro nessa mão, sabe o que é? Dar um murro bem forte com a outra. Porque a gente nunca sente duas dores no mesmo lugar. Então, eu tiro a dor dessa mão e jogo para essa outra mão, que é o que a gente faz quando está encarnado. Normalmente, em vez da gente aprender com a dor que está passando, a gente provoca outra, esquece momentaneamente uma e vai correr para outra. Ou posso aprender com o murro que eu dei na parede, dizer assim, olha, a parede é dura, isso não está me levando a nada, agora eu vou esperar passar essa dor que eu produzi em mim. Eu vou esperar, mas eu não posso usar mais o livre-arbítrio para não sentir. Agora eu vou ter que sentir dor. E é por isso que as pessoas não entendem o processo das obsessões. Ela diz assim, olha, eu perdoei o espírito. Eu não tenho mais nada, eu estou sendo uma pessoa boa. Eu estou fazendo aquilo que me cabe, eu oro, vou para o autoconhecimento. Por que o espírito ainda me perturba? Porque tal qual o murro que eu dei, que ainda ressoa na minha mão, as minhas ações passadas ainda ressoam. E eu vou ter que esperar o momento certo. Aquele momento em que eu vou aprender. Como eu tenho que esperar a dor passar, eu vou ter que aprender. Eu não posso ficar dando outros murros, porque senão a dor vai aumentar. Então, eu estou usando essa metáfora para explicar por que Deus sim pode nos impor a encarnação sem ferir o nosso livre-arbítrio. Porque, dependendo das nossas escolhas que a gente tenha feito, de alguma maneira, meu livre-arbítrio agora não funciona mais, porque tem uma lei, outra lei que se sobrepõe ao livre-arbítrio. Então, eu queria, como eu não deixei isso muito claro na semana passada, antes de começar o estudo desta noite, eu queria relatar isso. Gênesis, sobre livre-arbítrio absoluto, você gostaria de fazer algum comentário, tecer algum comentário? De forma breve, eu vou só dizer que a gente é livre para escolher e agir, mas as consequências das nossas escolhas estão regidas pelas leis de Deus, leis físicas e morais. Então, o que a gente faz gera consequências. E a partir disso é que a gente vai aprendendo a medir nossas escolhas. Então é simples assim, eu sou livre para escolher. Aí vai ter aquela discussão, mas eu sou livre, quando a gente vai avançando na evolução, a gente vai se tornando bom, vai aperfeiçoando, a gente vai optando não mais fazer o mal, é porque a gente é tão livre que a gente consegue se livrar dos vícios, é mais forte do que as paixões, então a gente vai se tornando absolutamente livre e só vai colhendo tudo aquilo de bom que é resultado daquilo que a gente faz. Então, de forma simples, para a gente entender, é isso. Eu sou livre para escolher, mas as consequências aí eu não controlo. Aí, se eu faço o bem, eu vou colher o bem ou não, faço o mal, vou colher o bem ou não, e aí a gente vai vendo. Isso lembra aquele professor que já aprendeu bastante e olha a questão, sem fazer cálculo já resolve, né? Mas como? Eu passei horas para fazer esse cálculo, ele olha, em 2 segundos ele faz? Porque ele já exercitou tanto que ele já sabe os caminhos e resolve mais rápido. Do ponto de vista moral, é assim que funciona. Meus amigos, então era só essa breve introdução. Eu espero que as pessoas que ficaram me perguntando sobre livre-arbítrio possam ter entendido um conceito de livre-arbítrio que o Espiritismo propõe, mas óbvio que vocês vão ter que se debruçar sobre as obras e estudar com mais profundidade. Cícero, eu lembrei agora que eu tenho aqui, ó, vou até pegar aqui, eu tenho é um livro muito interessante, não sei se dá para ler, ó. Diálogo sobre o livre-arbítrio, do Santo Agostinho.
Pronto, para quem quiser, assim, é um livro mais profundo, quem tiver interesse, ele tem um diálogo com o Evódio, que era um companheiro, ele explica isso Sim. muito bem. É uma visão sobre o livre-arbítrio, mas ele explica. Isso que eu falei e o Cicero também comentou. Exatamente. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Vou pedir a Flor para colocar o texto da noite, é um texto curto, para que a gente, não tão curto, mas fazer a leitura, e a partir desse momento, quem ficou com dúvida, quem quiser já fazer alguma pergunta, está livre para fazer essas perguntas. Flor, pode colocar o texto. Isso está na Revista Espírita de 1867, no mês de junho, com o título Uma Semente de Loucura. Deixa eu ver se fica melhor com óculos ou sem óculos. Acho que para ler fica melhor sem óculos. O jornal meu francês agora. O jornal de la Haute-Saône. Oh, rapaz, é muito bom ter um amigo que fala francês. Sotaque francês lá do Iguatu, viu? Seu francês do Iguatu. Tem um pessoal do Icó, que é mais ou menos perto ali. É quase Bélgica, França. Citou igualmente o seguinte fato. Viram-se reis destronados sepultar-se nas ruínas de seus palácios. Vêem-se jogadores infelizes e renunciar à vida após a perda da fortuna. Mas um proprietário que se suicida para não sobreviver à expropriação de um bosque é o que talvez nunca se viu antes do caso que relatamos. Um proprietário de Saint-Lô recebeu o comunicado de que um dos seus bosques seriam expropriados a 14 de maio pela Companhia de Estradas de Ferro do Leste. A informação o afetou profundamente. Não podia suportar a ideia de separar-se de seu bosque e deu sinais de alienação mental. A 2 de maio, saiu de casa às 3 da manhã e afogou-se no ribeirão de Comboté. Essa é a notícia de jornal, Kardec vai fazer a explicação. Com efeito, é difícil suicidar-se por uma causa tão fútil, um ato tão desarrazoado que só se explica por um desarranjo no cérebro. Mas o que foi de fato que produziu o desarranjo? Com certeza não foi a crença nos espíritos. O fato da desapropriação do campo, nesse caso, por que todos os que sofrem desapropriações não ficam loucos? Dirão que é porque nem todos têm o cérebro tão fraco. Então, admitis uma predisposição natural para a loucura. Não poderia ser de outra forma, desde que a mesma causa nem sempre produz o mesmo efeito. Já o dissemos muitas vezes em resposta aos que acusam o espiritismo de provocar a loucura. Que digam-se, antes de tratar-se de espírito, não haviam loucos, e se há loucos apenas entre os que creem nos espíritos. Uma causa física ou uma violenta comoção moral só produzirão uma loucura instantânea. Fora disso, se examinarmos os antecedentes, sempre serão encontrados sintomas que uma causa fortuita pode desenvolver. Então, a loucura toma o caráter da preocupação principal. O louco fala do que o preocupa, mas a causa não é essa preocupação. É, de alguma maneira, uma forma de manifestação. Assim, havendo uma predisposição para a loucura, aquele que se ocupa da religião terá uma loucura religiosa. O amor produzirá a loucura amorosa, a ambição a loucura das honras e das riquezas e etc. No caso acima referido, seria um absurdo ver outra coisa além de um simples efeito que qualquer outra causa teria provocado, pois existia a predisposição. Agora, vamos mais longe. Dizemos bem alto que esse proprietário, tão impressionável em relação ao seu bosque, estivesse imbuído profundamente dos princípios do espiritismo. Não teria enlouquecido nem se afogado. Duas desgraças teriam sido evitadas, como nos mostram numerosos exemplos. A razão disso é evidente. A loucura tem como causa primeira uma relativa fraqueza moral, que torna o indivíduo capaz de suportar o choque de certas impressões, em cujo número e todas as tribulações... A loucura tem como causa primeira uma relativa fraqueza moral, que torna o indivíduo incapaz de suportar o choque de certas impressões, em cujo número figura, ao menos em 3/4 partes, a mágoa, o desespero, o desapontamento e todas as tribulações da vida. Dar ao homem a força necessária para ver estas coisas com indiferença
é atenuar a causa mais frequente que leva à loucura e ao suicídio. Ora, essa força ele tira da doutrina espírita bem compreendida. Ante a grandeza do futuro que ela desenrola aos nossos olhos, é de que dá prova patente. As tribulações da vida se tornarão tão efêmeras que deslizam sobre a alma como a água sobre o mármore sem deixar traços. O verdadeiro espírita não se liga à matéria senão na medida das necessidades da vida. Mas se lhe falta alguma coisa, resigna-se, porque sabe estar aqui de passagem e que uma sorte muito melhor o aguarda. Assim, isso não o aborrece, mais do que se encontrasse acidentalmente uma pedra em seu caminho. Se nosso homem estivesse imbuído dessas ideias, em que se teria tornado o bosque aos seus olhos? A contrariedade sofrida seria insignificante ou nula, e uma desgraça imaginária não o teria arrastado a uma desgraça real. Em resumo, um dos efeitos, e nós podemos dizer um dos benefícios do Espiritismo, é o de dar à alma a força que lhe falta em muitas circunstâncias. E é nisto que ele pode reduzir as causas da loucura e do suicídio. Como se vê, os mais simples fatos podem ser uma fonte de ensinamentos para quem quer refletir. É mostrando as aplicações do Espiritismo nos mais vulgares casos que se fará compreender toda a sua sublimidade. Não está nisso a verdadeira filosofia? Texto de Allan Kardec, de 1861, tratando da loucura, agora não mais de uma loucura congênita, essa é uma loucura que a pessoa adquiriu, e aí ele vai dizer que pelo menos nos 3/4 dele, o Espiritismo pode ajudar. Mas a gente vai trabalhar esses assuntos. A partir desse momento, o Gênison vai fazer as suas primeiras ponderações. A gente já está aguardando aqui os comentários e as colocações, as dúvidas de vocês. A partir desse momento, nós começamos o nosso debate. Gênison, palavra é sua. Eu vou ser até um pouco mais breve, Cícero, para ver se a gente absorve, né, e aborda mais as perguntas. Eu acho que o pessoal já deve ter muita questão sobre isso, e aí eu vou ver se eu consigo contribuir com algumas provocaçõezinhas para a gente fomentar, né, algum tipo de questionamento, e se a gente souber desenvolver, a gente ajuda, né, no raciocínio. Bom, o que eu posso dizer de antemão, e eu faço questão de ressaltar, é que como eu não tenho formação na área psicológica, né, eu não sou psicólogo, eu sou advogado, sou da área do direito, então eu não vou ter aqui a pretensão de falar de loucura pelo que a ciência moderna fala, né? Mas uma coisa que a gente até abordou há pouco, e o Cícero também fez questão de ressaltar, é que a gente tem que entender o texto a partir da época em que ele foi escrito, né? Então, como o Cícero também já ressaltou bem, quando ele fala de loucura aqui, a gente tem que entender essa palavra por um termo, pelo que possivelmente se poderia tratar à época. E, obviamente, loucura no texto da revista não significa o que nos traz hoje essa palavra, né? Hoje a gente até tem isso até como um xingamento. Você tá louco, você é louco, isso é loucura. A gente usa isso como um adjetivo de exagero, de hipérbole, né? A gente quando tá falando de uma coisa meio sem sentido, né? A gente usa esse termo, loucura, louco. Só que assim, quando o Kardec fala de loucura, ele está falando de algo mais próximo do que seria uma histeria, do que seria eu vou usar uma linguagem mais jovem hoje, né? Uma viagem, o cara se perdeu. É muito comum a gente ver pessoas que estão em momentos difíceis na vida e ficam... se larga um pouco, não está no seu estado regular, no seu estado normal. E aí o Cícero, felizmente, assim, obrigado, Cícero, por ter feito essa introdução, porque ele não está tratando da loucura no sentido fisiológico, né? Não é um defeito da máquina, não é um cérebro que está com um problema neurológico ou até mesmo um problema psiquiátrico. Essa loucura aí é quando a pessoa já não está agindo conforme ela agiria no seu normal.
por isso que ele coloca alguns termos que eu acho que são muito chave, muito importantes, né? Ele fala na própria notícia, a própria notícia comenta que o proprietário de Saint-Lô, porque o que aconteceu ali foi o seguinte, é muito comum acontecer isso até nos dias de hoje. Você tem uma propriedade e ela é desapropriada. Quem tem propriedade ou conhece alguém que tem terras muito comum no interior, ou até pela cidade, vai passar uma rua, vai passar uma linha de energia, então vem a empresa ou o próprio governo, ele indeniza para fazer aquele serviço público ali, né? Então é o que aconteceu ali. Ele tinha um bosque que devia ser um terreno com plantas e naquela região iria passar uma linha do trem. Então só o fato de ele saber que a terra dele ia ser desapropriada já deixou ele tão transtornado que ele não resistiu à notícia e acabou dando cabo à própria vida. E aí foi o que chamou a atenção, acho que, do noticiário, porque normalmente você vê esses atos extremos em situações mais complexas, né? Que é o que ele narra. Né? Ele fala de reis serem sepultados nas ruínas dos seus palácios, jogadores que perdem tudo e acabam indo ao ato extremo, né? Mas você tem uma pessoa que se perde por a questão de uma desapropriação, é um negócio um pouco incomum. E aí, eu já fazendo uma ligação com o fim do texto, o Kardec vai dizer, olha, se ele tivesse uma compreensão um pouco melhor do que essa vida representa na eternidade, diante do que o seu espírito tem por viver, ele acabaria dando um peso um pouco diferente ao fato, né? Então, assim, numa primeira abordagem, na segunda, né? A primeira é a gente entender o que ele está querendo chamar de loucura, e essa segunda, que qual é o remédio para isso, né? A gente tem uma visão diferente das coisas, e a gente vai abordar um pouquinho melhor isso também com o tempo, né? Então, assim, outra coisa que eu também gostaria de chamar a atenção é a forma como Kardec raciocina. Vejamos assim, aqui ele fala em determinado momento assim, não poderia ser de outra forma, desde que a mesma causa nem sempre produz o mesmo efeito. E isso é muito comum no método de Kardec. Ele deduz muitos das suas conclusões a partir de raciocínios lógicos. Kardec, a gente tem que lembrar, eu faço sempre de fazer questão, Kardec era um intelectual. Allan Kardec, ele era um cientista, ele era um professor, ele era um acadêmico. Depois ele saiu um pouco da vida acadêmica e partiu para o magistério exclusivo. Depois se dedicou exclusivamente à doutrina espírita, né? Até porque ele, desde jovem, estudava o magnetismo. Então, assim, Kardec, ele certamente, em sua formação, ele teve muito preparo intelectual, e na época, no começo do século XIX, a formação dos jovens e das pessoas, a formação educacional era diferente de hoje, né? Naquela época, se estudavam as artes liberais, era o trivium e o quadrivium. Então, assim, ele tinha essa preparação. Então, ele estudava lógica, estudava retórica, estudava astronomia, estudava geometria, estudava... Então, assim, ele tinha toda uma série de ferramentas intelectuais que o faziam a chegar a conclusões, através de quê? De dedução lógica. Então, Kardec, ele faz esse exercício constantemente na própria obra. E aqui ele está falando disso. Quando era comum acusarem o espiritismo de causar isso nas pessoas. Ele sofria muito esse tipo de acusação. Essa prática aí de mexer com o espírito deixa as pessoas loucas, deixa as pessoas com parafuso frouxo. As pessoas saem falando bobagem. As pessoas saem vendo o que não existe, ouvindo vozes. Então ele era acusado disso, de promover esse tipo de desarranjo na cabeça das pessoas. Ele mostra que não. Porque ele diz assim... o que foi que produziu esse desarranjo nesse cidadão? Aí ele vai dizer, com certeza não foi a crença nos espíritos, porque ele era acusado disso. Então, ele ficou assim, não foi porque acreditou em espíritos. Foi por conta de quê? Da desapropriação do seu terreno. Aí ele fala, então por que nem todo mundo que tem um terreno desapropriado fica assim? Aí ele vai dizer, porque nem sempre o que gera loucura tem a mesma causa. Aí ele vai dizer, se o problema não está no objeto do que gera o problema vai estar onde? No sujeito. Aí ele vai começar a investigar o quê? Olha,
Se o problema não é na consequência, vai ser na causa. Se não é no consequente, é no antecedente. Se não é no objeto, se não são as coisas que geram os problemas no indivíduo, então é no indivíduo que a gente tem que investigar onde pode encontrar a fonte do desarranjo. E quando eu digo desarranjo, pessoal, não estou aqui fazendo qualificações, tá? É uma situação objetiva. Sim. Ninguém aqui está dizendo que, eu tenho... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo, e é muito comum e a gente hoje, de certa maneira, acaba naturalizando. Eu tenho conhecidos que, se você falar do time de futebol do coração dele, ele fica possesso. Ele se transtorna, você desconhece a pessoa. Por quê? Porque no jogo de ontem à noite, ou do final de semana, o clube perdeu, e aí ele não tem estrutura mental para suportar aquele revés, aquele relevante revés na vida, que foi a derrota do seu time, ou ter sido desclassificado. Então, assim, esse tipo de percepção que Kardec está colocando. Por que eu, Gênison, vou ficar furioso quando o Cícero faz aquela piadinha? Teu time perdeu ontem, não foi? Esse é o tipo de abordagem que Kardec nos convida, porque a gente pensa que não, mas isso é muito mais comum do que a gente supõe. Eu estou colocando aqui um exemplo bem pueril para poder justamente carregar na tinta para a gente entender se um negócio tão bobo desse realmente não merece esse tipo de resposta nossa, por que não tentar fazer o mesmo exercício para coisas até mais graves, considerando a questão da imortalidade, né? Então, assim, Com certeza. a gente vai avançar também um pouco mais aqui, e aí eu só para concluir esse primeiro momento, eu levo a mais um aspecto que é em consonância do que eu acabei de dizer. O louco fala do que o preocupa, mas a causa não é a preocupação, ela é o que manifesta. Então, quando você tem questões envolvendo religião, amor, ambição, isso é que vai ser a causa ou o efeito, a manifestação do problema. Então ele está dizendo assim, só para fechar esse momento, eu tenho diversas situações que me geram o mesmo efeito, o problema não está na situação, o problema está em mim. E eu preciso aprender o que eu posso fazer para evitar esse tipo de forma de viver. O texto do jornal, ele tem uma frase já no próprio matéria do jornal que é muito importante para que a gente reflita, né? Na matéria do jornal, assim, diz que ele não podia suportar a ideia de separar-se do seu bosque e deu sinais de alienação mental. Aqui a gente está vendo a ideia de a gente não poder suportar a ideia de separar, de perda. A gente precisa trabalhar esse conceito. A nossa sociedade atual, principalmente, que a gente diz assim, quando você vai estudar Kardec diz lá assim, o materialismo ele não criou um corpo doutrinário, por isso que as pessoas não confessam, né? Assim, ele chega a colocar isso, as pessoas não confessam. Hoje em dia, não, as pessoas, o materialismo, ele é o que a gente chama de materialismo promissor. Ele nos propõe uma felicidade, O materialismo baseia-se nessa questão de você ter a satisfação na matéria, né? Assim, não tem espírito, então não tem alegrias do espírito. Não pode, materialista não vai dizer, eu tenho alegria do espírito. Você tem que ter alegrias por conta da matéria. Mesmo que você vai dizer que as alegrias que você sente, assim, porque você abraça alguém e tudo mais, ou porque você ama alguém, mas é um produto do cérebro, são hormônios, é uma questão material, né? Mas o materialismo hoje, que está muito forte, ele faz com que a gente precise ter sucesso. A gente tem que ser bem-sucedido. E perder qualquer coisa, para nós, é fonte de um sofrimento incrível. Então, você começa a perceber, eu lembro que uma sacada muito boa disso, quem fez, assim, numa crítica muito à sociedade de consumo pelo consumo, né? Essa que é a grande questão, é o consumo pelo consumo, onde você encontra o prazer simplesmente no consumo, é na música muito datada do Raul Seixas,
de 73, mas que continua funcionando quando ele fica descrevendo tudo que ele vai conseguindo, né? Ah, eu tenho isso, consegui um Corcel 73. Ouro E ele de diz que... Tolo. Como? Ouro de Ouro de Tolo, né? Tolo, a música. Isso. Aí ele vai dizendo que está indo, ele tem uma família, vai no jardim zoológico, dá pipoca aos macacos, não pode dar pipoca aos macacos, crianças, mas ele fica dizendo lá na história. E no final da música, que o final da música é uma transcendência. No final da música, para fugir de tudo, ele vê um disco voador. Isso se chama, quando você percebe que não é aqui a realidade que te satisfaz, você busca uma transcendência. Na música, na letra da música, ele vê um disco voador, mas não é isso que eu queria falar. E até para acrescentar, colaborar aí com a seu raciocínio, sabe o que significa ouro de tolo? É um ouro falso. É um ouro que... Ouro falso. É que na época isso surgiu nos Estados Unidos, quando teve a expansão americana lá, eles achavam ouro falso e achavam que era o ouro, e não era. Aí eles chamavam ouro de tolo. Pronto. Ou seja, é a falsa, a ilusão da felicidade, por isso que a música é muito boa. Por isso que a música fala isso, e depois ele vai lá para o final, antes do término da música, ali, a conclusão, ele diz assim: confesso meu abestalhado que eu estou decepcionado, porque foi tão fácil conseguir, eu me pergunto, e daí? Aí ele começa a dizer assim: pronto, tá, eu consegui um monte de coisa, e daí? O que eu faço com tudo isso que eu tenho? E aí, né, hoje em dia, né, a gente tem um conceito, a gente tem esse conceito chamado obesidade mórbida, né, que está vinculado a uma gordura localizada em determinada região, que provoca doenças, que não sei o quê, né, que afeta o coração. Você também tem um negócio chamado obesidade cultural mórbida, que é tipo assim, você sabe tudo. Nunca ninguém soube tanto, nunca ninguém teve na história da humanidade tanta informação, o acesso à informação como nós temos hoje. Você pega qualquer meninozinho e ele sabe tanta coisa, é impressionante. Todo mundo tem isso, mas a gente não sabe o que fazer com essa informação. E se aqui, nesse momento aqui, esse rapaz causou estranhamento, esse dono, esse proprietário desse bosque causou estranhamento, porque ele não conseguiu separar-se do seu bosque, mas hoje em dia, com a grande quantidade de informações que a gente tem, a gente está vendo que as pessoas entram numa profunda tristeza, a ponto de enlouquecer, a ponto de realmente chegar ao suicídio, por coisas muito de menor valor do que um bosque, do ponto de vista financeiro. Porque é como lidar com perda. Uma vez eu sempre conto que eu trabalho com crianças, adolescentes com dificuldade, né? Um menino chegou para mim, ele já chegou com a cara de choro. E eu perguntei: você está bem? E aí ele disse: não estou bem. E ele sentou do meu lado e chorou durante 2 horas. Eu tentei todas as estratégias possíveis para conversar. Eu perguntei: você está com problema familiar? É alguma coisa? Ele dizia não, mas ele chorava profundamente. Isso devia ter uns 16 anos mais ou menos. Mas era uma dor tão imensa que me partiu o coração. Foi daquele dia que você para de dar aula e vai se dedicar só a um aluno, você diz: gente, time, porque hoje eu vou cuidar desse daqui. E eu preocupado, observando, e depois de 2 horas aí consegui olhar nos olhos, ele conseguiu rir um pouco, eu contei algumas das minhas piadas que eu tenho na carta da manga, né, para fazer os adolescentes, os jovens, assim, tentar discutir alguma coisa, assim. Depois de 2 horas eu conversando com ele, eu perguntei: tá, agora tu pode me dizer o que está acontecendo? Ele: não, é porque meu celular quebrou a tela. Nossa, eu digo: gente, eu não acredito que eu gastei 2 horas por conta do celular que caiu e quebrou a tela. Mas para ele, naquele momento, foi uma perda. Gente, o choro dele era dor. Era uma dor imensa que ele sentia.
como está aqui descrito, não conseguia separar, porque aquilo ali é como se fosse uma extensão dele. Então, esse texto trabalha, o Kardec vai já perceber, esse nosso lidar com as coisas. É tanto que o Kardec vai dizer que 3/4 das loucuras aí, porque ele está tirando outros assuntos, mas ele diz que cadê aqui? Quando ele relata Gênesis aqui, que ele fala de mágoas. Assim, a loucura tem como causa primeira uma relativa fraqueza moral que torna o indivíduo incapaz de suportar o choque de certas impressões, em cujo número figuram ao menos em 3/4 partes a mágoa, o desespero, o desapontamento e todas as tribulações da vida. Então ele já cita aqui pelo menos uns 3/4 partes. É porque a maioria, né, Cícero? A maioria dos nossos problemas estão nisso, né? São de sabores cotidianos que a gente acaba tendo, né? Isso, que a gente não acaba não sabendo lidar e que nós podemos, por conta disso, perder, porque nós temos a fraqueza moral, ela é uma característica do espírito imperfeito. Nós já temos essa fraqueza moral. Cuidado, amigos. Tem uma frase lá no livro dos médiuns, quando Kardec pergunta aos espíritos assim, por que pessoas boas recebem comunicações dos maus espíritos? E aí os espíritos dizem assim, podeis ser bons, mas ser fracos. É porque a gente pensa que a fraqueza moral já é como se fosse uma maldade. Maldade. Um mau caratismo, e não é. Um mau caratismo. Isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A fraqueza moral, por isso que todas as nossas preces, por que a gente pede força? Porque justamente a gente não sabe quais são as provas que a vida vai nos apresentar. A gente não pode dizer assim, né, bater no peito, isso seria orgulho, e dizer que vai lidar muito bem com essas situações, como, por exemplo, a mágoa. Nós podemos, a gente pode entrar num processo de loucura por mágoa. O Luc Ferry fala naquele, o que é uma vida bem sucedida, uma coisa interessantíssima chamada sobre o devaneio. Quando ele diz que o devaneio é quando a gente fica pensando, né? Fulano disse uma coisa com você, aí você diz, eu devia ter dito isso, devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquela outra coisa, era para mim. Mas isso é devaneio. Por quê? Porque você não fez. Você não vai voltar lá e fazer. Mas a gente fica pensando várias vezes no que deveria ter feito. Era para... Como? Fica remoendo. Perfeitamente cearense resumiu o que Luc Ferry disse, né, do devaneio. Você fica remoendo, né? Fica lá pensando, eu devia ter feito. Isso também com projeções para o futuro. Projeções para o futuro, aquela pessoa que fica tão empolgada com aquelas loterias de final do ano, pensando no que vai ter, no que vai conseguir, que às vezes esquece até de jogar, mas toda noite ele sonha com dinheiro que ele não vai ter, até porque não jogou. É aquela pessoa que eu conheço, quando eu estive trabalhando com concursos públicos como professor, era muito engraçado falar com um professor que já estava, com um aluno que já estava planejando o que fazer com o salário de um concurso que ele nem estava estudando para. Mas ele já estava lá, planejando o que era que ele ia fazer. Então você tem o devaneio tanto do passado, quanto você tem um devaneio do futuro, porque na verdade o único tempo que a gente consegue viver é o tempo presente. Mas as mágoas, elas adoecem e a gente enlouquece. Enlouquece. Mágoa, aí ele cita mais, não é? O desespero, desapontamento e as vicissitudes da vida. Então a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Gente, algum comentário? O pessoal de casa está fazendo pergunta, Flor, hoje o pessoal está mais... Enquanto a Flor olha lá, né? Bom, você já falou muito bem, Cícero. Isso é uma questão que a gente precisa ter em mente, porque
quando a gente fala e vê os termos que Kardec põe, claro que tem um contexto, mas é isso que a gente precisa sempre buscar. A gente tem que entender o seguinte, eu vou até usar um pouco da nossa tradição católica, que ela é muito rica culturalmente, porque ela falava dos pecados mortais e os pecados veniais. O que seriam os pecados veniais? São justamente essas pequenas coisinhas que a gente falha. E a fraqueza moral, ela se manifesta nessas coisinhas miúdas, como dizia o Roberto Carlos. Né? Porque é justamente o cotidiano, os detalhes tão pequenos. Porque, vejam só, pessoal, a gente não pode imaginar que a nossa vida só vai ser ruim no dia que meus pais falecerem, no dia que meus amigos tiverem grandes perdas. A gente vai colecionando ao longo da vida, desde a infância, os nãos do papai e da mamãe. A gente vai colecionando as exclusões que a gente sofre dos amiguinhos de bairro, de colégio. A gente vai levando os foras das namoradas, a gente vai sendo demitido dos empregos, a gente vai quebrando quando tem nossos empreendimentos, a gente vai fracassando aqui e acolá. E a vida ela é feita disso. Então, assim, a incapacidade de nós suportarmos essas questões, o Kardec está querendo dizer com esse texto, é que é uma questão, digamos, educacional, uma educação da nossa moral. A gente aprender com o Espiritismo, e é o que ele fala, olha, se eu entender, vamos raciocinar na base que Kardec propõe. Essa vida é uma dentre tantas. Eu vivo num mundo de provas e expiações. E eu estou aqui ou provando ou expiando. Então, tudo de ruim que me acontece, todas as tribulações pelo que passo, elas são consequência natural da minha trajetória. Quando eu tomo consciência disso, aí eu viro o quê? O santo. Porque o santo é aquele homem que compreendeu que por tudo que ele passa aqui é justo e correto. Eu digo isso, Cícero, porque eu converso com alguns amigos, dado o momento que a gente vive, juntando questão de pandemia, juntando essas fofocas de política, juntando as questões econômicas, tem gente que está pirando. Porque, assim, se envolve tão profundamente nessas coisas que são tão cotidianas, que elas são tão fluidas, elas se transformam tão rapidamente, a pessoa acaba não tendo estrutura para suportar. E esquece que a vida sempre foi assim o tempo todo. E quando a gente se propõe a buscar ao consolo espiritual e a entender onde que a gente está, quando a gente procura se ver de fora, aí você começa a entender, poxa, quem nunca, Cícero, que olha para o seu passado e diz assim, meu Deus, como eu fui bobo naquele tempo, como eu fui infantil, nossa, eu levei tão a sério aquela piada que o Cícero me fez naquela reunião, fiquei tão ofendido, rompi a minha amizade com ele. Aí o Cícero disse, pois é, gente, você também era muito inconveniente, o quanto eu me irritava. Quem de nós que nunca olhou para trás e disse assim, quão pequeno e insignificante era aquilo para eu ter com tanta relevância a fazer chegar ao ponto de desgraçar meu dia, de acabar com minha rotina. Sim. Sim. Essa é a proposta de Kardec. Muito bem, exatamente isso. Eu digo sempre assim, quem não chorou por um amor, por uma paixão, depois, passado 10 anos, olha e percebe que Deus deu foi um livramento. Como é que pode? Eu chorei tanto, graças a Deus. E você falou, Cícero, é importante porque, assim, muitos hoje, talvez quem está nos vendo, deve estar sofrendo, triste. Sim. Entendam, o dia de amanhã vem e você não sabe. A gente sempre acredita que vai vir uma coisa ruim, mas pode vir uma coisa boa. O livramento, exatamente. Né? E um livramento. Eu queria comentar isso que o Pedro Ribeiro colocou. Muito obrigado, Pedro. Pedro é um rapaz agora desses que chegaram, senta participando do curso de magnetismo. Seja bem-vindo, Pedro. O Pedro está aqui com todas as lives. Hoje ele chegou um pouco atrasado, mas não se preocupe não, Pedro, que o trabalhador da última hora ganha a mesma coisa, tá? É o mesmo salário, o trabalhador da última hora. Ele disse uma coisa muito legal. Temos ainda que atentar-se para entender que pessoas que passam por essa situação, e muitos apontam, usam a palavra loucura, és louco, deixa, é doido. Além de ser uma ofensa e machucar quem passa por problemas, é importante pontuar que em Mateus, olha, ele até cita Mateus 5, versículo 21, Jesus condena esse tipo de ofensa com o fogo do inferno, pois vai contra a lei de amor e de caridade. Exatamente.
Isso é muito importante porque a gente tem que ter compaixão uns pelos outros. Naquele momento lá que eu falei, né, que o menino estava chorando porque a tela do celular quebrou, lógico que intimamente eu digo assim, nossa mãe, 2 horas aqui, era por isso. Para mim era uma bobagem, mas para ele não. Aí o que é que eu tenho que fazer com isso? Dizer, olha, cara, tem coisas mais importantes na vida. Percebe a tua saúde. Tanta gente que gostaria de ter um corpo com a saúde como você tem. Tanta coisa que você tem de bom, que você tem que agradecer. O que é um celular comparado a tudo isso que você tem para agradecer? A gente não vai aqui condenar, porque a gente tem que ser indulgente para com os outros e severos para conosco mesmo. Queria deixar muito clara essa frase, porque o povo detesta esse negócio de ser severo conosco. Tem de ser severo. Quando é que você tem que ser severo? Quando você sabe que algo lhe faz mal. Se você sabe que algo lhe faz mal, afaste. Seja severo. Diga, eu não quero isso para mim. É como ser severo aí é no sentido de ser firme e rigoroso. Se você tem um problema e tem que tomar um remédio para proteger a sua vida, todos os dias você tem que tomar, você toma e no dia que você esquece de tomar aquele remédio, fica enlouquece nesse sentido. Poxa, esqueci de tomar o remédio e agora é uma atenção, anota lá na caixa a data que começou para não errar. Isso é ser severo. Por quê? Porque aquele remédio é importante para você. Então, se você sabe que algo lhe faz mal, seja severo, não aceite, não permita. Ah, mas e se o outro faz? Compaixão, indulgência, é o momento dele. É o momento dele. A gente não cabe aqui condenar. Então, ninguém... E outra coisa, a gente não sabe ainda se já chegou a nossa expropriação e o que vai ser expropriado de nós. Então, essa pessoa aqui foi expropriado o bosque e ele entrou nesse processo. Esse processo é oriundo de uma fraqueza moral. A gente não sabe o que é que vai ser a causa da nossa loucura, se a gente vai conseguir. Olha o que a Socorro colocou, Flor. Coloca aí o comentário da Socorro, que eu achei bem interessante. Tem muitos comentários legais aqui, eu queria pontuar. Veja aí se você acha, Flor, o comentário da Socorro. Ela mostra um desafio. Aprender a viver para não enlouquecer. Essa semente da loucura nasce da nossa impossibilidade moral de aceitar, entender e vivenciar certas provas da vida. Perfeito, por isso que a gente pede para que suportar, porque eu não sei qual vai ser a prova que vai me afetar. Concorda, gente? A gente ainda não sabe o que é que vai vir e vai nos causar esse movimento da alma. E é importante, até aproveitando o que o Pedro colocou também, que eu percebo e até com uma certa preocupação. Eu acho que a gente, né, Cícero, a gente é de uma geração anterior a muitos desses jovens que você tem como aluno, né? Eu percebo que na minha época de garoto, e isso é uma coisa que eu falo, tá, pessoal, assim, mas como troca de ideia, é uma troca de experiências aqui. A gente tinha muito mais preocupação enquanto garoto, né, meninos e meninas, em nos tornarmos fortes para superar as dificuldades da vida. Eu percebo que os jovens hoje estão excessivamente preocupados em que ninguém mexa comigo para que eu não seja incomodado no meu conforto, né, assim, no meu mundo interior. Eu digo que o mundo real não funciona bem assim. A gente está sujeito, não é pelas pessoas apenas, a gente está sujeito a perdas. Um amigo que vai embora, é um relacionamento que termina, é um emprego que se vai. Então, assim, a gente tem que estar forte, preparado, e isso é importante em ser severo. As virtudes que nós temos que buscar não são apenas as virtudes passivas, são as virtudes ativas. Eu tenho que exercitar minha coragem, e coragem muitas vezes em ficar calado, em não responder àquela provocação, coragem em reagir e me autovalorizar. São virtudes que também são importantes de ser desenvolvidas, porque o mundo é desafiador para todos nós. A gente, quando a gente está numa situação difícil, a gente conseguir ter amigos que nos ajudem a levantar a cabeça, isso é muito bom. Mas é importante a gente também se preocupar em não entrar lá.
Eu vejo assim, eu não estou condenando e julgando, tá, pessoal? Porque eu também já passei, eu digo isso, vou dizer assim, por quem já passou por situações de dor profunda, e quando eu olho hoje para trás, eu digo, meu Deus, eu me deixei afetar tão fortemente por uma coisa que é tão normal, quantas pessoas não passam por um problema como esse, né? Então, assim, por que eu fiquei daquele jeito? Qual foi a avaliação que eu tive? Se eu tivesse um pouco mais de fé, se eu tivesse um pouco mais de confiança em Deus, que vai ser a fé, né? Mas tivesse um pouquinho, se eu deixasse de lado, se eu desse menos importância àquilo especificamente e acreditasse que lá na frente poderia vir coisa muito melhor para mim, eu não teria sofrido tanto. Então, assim, eu passei por aquilo, aprendi, e hoje eu vejo que o que Deus tirou de livramento no passado, hoje ele me deu em 10 vezes. O talento que eu plantei lá, eu colho aqui ao dobro e ao triplo. Não é um processo fácil, eu acho que o Cícero também, nem eu não temos uma receita de bolo para isso, mas é um princípio que temos que ter em mente. Estou sendo provado e testado, mas eu posso superar, eu posso vencer. Eu vou até usar o texto aqui. Ele fala logo em seguida: dá ao homem a força necessária para ver as coisas com indiferença é atenuar a causa mais frequente que leva à loucura ao suicídio. Então ele diz assim, se eu enxergo a minha perda como uma banalidade, aquilo não vai me afetar tanto. E eu digo assim, eu coloco assim para mim, viu, Cícero? Eu não sei se você faz isso. Eu digo, olha, eu estou aqui para apanhar, porque Cristo, que era puro, e não fez nada de errado, e nunca cometeu, ao contrário, ele veio trazer a renovação da humanidade, ele passou pelo que passou, e aguentou calado, nunca reclamou, e ao final ele ainda fez o seguinte, Deus, perdoa esse pessoal todinho, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, se ele, que era puro e não merecia passar por nada, passou por aquilo, imagina eu. Então, assim, é daí onde eu procuro tirar força e entender, olha, eu não sou melhor do que ninguém, eu estou aqui para aprender, se eu sofro, eu preciso ser forte, eu tenho que superar, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que ver quem é amigo que pode me ajudar, é um profissional, é um amigo, e, assim, são formas que eu procuro ver para tentar não me afetar. E eu digo mais, não estou livre de amanhã estar sofrendo profundamente por outras coisas. A vida é pródiga nisso, né? Isso, com certeza. É muito engraçado que nos comentários as pessoas vão sempre apontando algumas situações. Por exemplo, a Pamela colocou, o sofrimento deriva muito da nossa necessidade de controle. Isso é verdade, tem muitas pessoas que sofrem. Eu lembro que uma vez eu encontrei uma amiga, eu tinha saído para correr, né? Um hábito assim que eu tenho de correr, fui com um amigo. E a esposa dele estava na loja enquanto a gente corria. Na volta, eu a vi no telefone. A gente ficou esperando ela fechar a loja e aí a gente ia voltar junto. Nossa, e ela estava numa daquelas conversas muito, assim, era um sofrimento, ela estava tão assim, tão intensa, porque era uma dor que ela estava passando. E aí, no final, eu entendi. É porque a amiga dela estava fazendo uma escolha que ela tinha certeza que ia causar mal àquela amiga. Então, ela queria, porque queria, que a amiga não... Ela queria, porque queria, demover a amiga daquela decisão que ela tinha tomado. Mas a amiga estava lá, né, resoluta, decidida a fazer aquilo. E o sofrimento dela era pela escolha do outro, pelo que o outro estava escolhendo, né? Aí não deu, né, para mim. Aí eu falei com ela e perguntei assim, olha, você já ouviu o seu anjo da guarda? Você já falou com o seu anjo da guarda? Porque veja, eu estou só pegando esse sofrimento aqui que a Pamela apresentou, né? Você já percebeu isso? Você já ouviu o seu anjo da guarda? Porque, assim, a gente não está aqui para controlar as decisões dos outros, a gente está tentando controlar as nossas decisões, porque as paixões, os impulsos já nos atrapalham, e ainda mais a gente sofrer porque o outro está decidindo daquele jeito. Aí a Érica apontou uma outra questão, Flor, quando a Érica disse assim, uma outra causa que pode nos levar à loucura
Veja se você coloca aí, ó, Floérica Érica, quando ela diz, ó, e não alimentar o sentimento de culpa quando falhar. É outra fonte. Está aqui a Érica de Recife, a Pâmela é da Egrégora, né? Egrégora de Luz, a Érica está vinculada à Federação Espírita de Pernambuco e um outro grupo que eu esqueci o nome agora, que é uma siglazinha, mas eu sei que está vinculada à Federação Espírita de Pernambuco. Ó, o sentimento de culpa quando a gente falha, sentimento de culpa, a gente já fez um seminário sobre isso, né? Culpa, arrependimento. Isso também é uma fonte de loucura, as pessoas que não sabem lidar com os seus erros. Isso é muito importante, a gente aprender a trabalhar com isso, a gente aprender a lidar com as nossas falhas, porque você tem que levar em consideração, na hora da escolha, tantos elementos que foram envolvidos, que estavam envolvidos, tantas pressões que estavam em jogo, tantos sentimentos, e aí a gente tem sempre que lembrar, pronto, a Érica me disse, ela é do Selec, né? A gente tem que lembrar que a gente às vezes fez aquela escolha por essas situações que nos levaram. Então a gente precisa lembrar que a melhor expiação é fazer o bem, a gente não precisa pagar sofrendo, a gente pode pagar fazendo o bem, faça o bem que você já vai pagando os seus débitos. E uma coisa, não confundir erro com maldade. Bons espíritos, os espíritos da segunda ordem, tem os espíritos imperfeitos, tem a segunda ordem, eles erram. Os bons espíritos erram. Agora, eles não fazem o mal. O problema é que a gente erra e faz o mal. Porque só quem não erra são os espíritos puros. Esses daí já compreenderam tudo. Então, é outro nível, não adianta nem discutir o que é isso. Mas bons espíritos erram. Eles erram. Não tem problema. Por quê? Porque eles estão tentando acertar. E um caminho que a gente precisa fazer, lembrando, o Jameson disse assim, quando a gente olha para trás e vê, né, o que era uma perda agora está bem melhor. Uma outra coisa que a gente precisa fazer ter muita atenção é olhar, gente, as virtudes que a gente tem. A gente não pode... Tá dando para ouvir direitinho aqui? Eu acho que eu me empolguei que derrubei. Gente, todo mundo tem virtude. Todo mundo tem um talento. Observe o seu talento. Observe as coisas que você tem de boa, que você é capaz de fazer pelo outro. Aquilo que você já fez. Não se sinta derrotado. Não se sinta como se não tivesse valor. Você é importante para alguém. E mais importante do que ser importante para alguém, porque pode ser que tenha alguém nessa vida que esteja tão sozinho, que não seja importante para ninguém. Você é importante para Deus. É perfeito quando a letra da música, da canção gospel fala aqui, você é precioso. É verdade, é isso, você é importante. Todos nós, ninguém está aqui sem não ter uma importância, sem não ter um valor. Deus nos chamou à existência, a gente não existia. A gente não existia. Deus nos chamou à existência, porque só Ele nos cria. Só Ele criar, como diz Agostinho, é um verbo divino. Porque só Deus cria. O homem fabrica, o homem produz, mas criar, tirar do nada. Só Deus faz isso. E Ele lhe criou. Ele lhe criou com um propósito. Você é importante para harmonizar o universo. O universo precisa de você. Não é tipo assim, não é o teu trabalho que precisa de você, não é a tua família que precisa de você, não é o teu vizinho, não é o cônjuge, é o universo. Porque está lá, qual é a missão dos espíritos além do progresso espiritual, porque isso está dado. Além do progresso espiritual, qual é a missão dos espíritos? Os espíritos dizem harmonizar o universo.
Nosso objetivo é harmonizar o universo. É óbvio que a gente começa harmonizando os universos particulares. Eu começo harmonizando o meu universo íntimo, eu vou harmonizando depois o meu entorno. Mas é só para dizer, para que as pessoas que estão nos acompanhando, que mandaram mensagem, que estão tocadas com esse tema, olha, Deus tem um projeto para você. Você, como diz a música, repito, você é precioso. Você é uma pessoa importante. Deus lhe criou com um objetivo. Fale do Viktor Franklin. Olha, esse livro aqui, eu até não pedi nem licença ao Cícero, já fui logo mostrando. Já me sinto de casa mesmo, então Com certeza. Pessoal, quem puder, compre. Quem não puder, peça emprestado. Mas leiam. É um livro fininho, ó. É um livro pequeno. Letra grande, certo? Mas, assim, espetacular. Sabe por quê? Porque quando a gente lê Viktor Frankl, esse livro, a gente vai entender, e mais uma vez eu falo aqui, eu respeito a dor de todo mundo, e especialmente a minha própria dor. Só que a gente vai entender que a gente não sofreu de verdade. Quem sobreviveu, e quem não conhece a história de Viktor Frankl, quem sobreviveu a um campo de concentração nazista, ele relata o que era a rotina dele lá no livro. Então, assim, quem sobreviveu a um campo de concentração nazista pode dizer que sofreu de verdade. E ele, como era um psiquiatra, ele desenvolveu uma metodologia chamada logoterapia, que ela é até chamada de terceira escola vienense, né, de psiquiatria. A primeira foi Freud, a segunda Jung, e a terceira Viktor Frankl. E ele fala justamente disso. Sentido para a vida. Para vocês terem ideia, aqui numa das colocações que ele faz, eu vou ser bem rapidinho, ó, o sentido do sofrimento. 2 linhas, ó. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Estão mãe... pedindo para você colocar o livro de novo, mostra aí. Para printar, né? Vou até fazer melhor, tirar minha cara do meio. Suba aqui mais. Ó, Em Busca de Sentido, Viktor Franklin. Pronto. Certo? Isso aqui, pessoal, deve ter PDF na internet, assim... O livro, só para empolgar, são 150 páginas de letra grande. A leitura é tão impactante que você se sente retido à leitura. E ele escreve uma narrativa, então é como se você estivesse num filme contando uma história. Então, o que ele fala aqui? Que é o seguinte, a solução que ele encontrou lá foi buscar sentido para o seu sofrimento. Então, o que ele quer dizer com isso? Esse meu sofrimento que eu estou passando, ele não é em vão. Ele é quem fortalece a minha existência. Porque é por conta dele que eu vivo. É um sacrifício que eu estou dando para o bem de alguém. Ele costuma dizer que uma das estratégias que ele fazia, por exemplo, para quando alguém estava, poxa, estou deprimido, fui abandonado pela minha esposa, pelo meu marido, estou passando dificuldade, ele dizia, vá a alguém necessitado e ajude. Um orfanato, um hospital. Ah, mas eu estou passando por dificuldade. Vá e ajude. Ele diz que 2 coisas geravam uma transformação na pessoa. Primeiro, a noção de que o sofrimento dele não era tão grande quanto ele imaginava, porque ele via sofrimentos verdadeiros, órfãos, doentes, abandonados. E o segundo, a sensação de ajudar alguém dava uma energia tão grande para aquela pessoa que ela se reerguia e procurava seguir a sua vida adiante. E normalmente, como acontece sempre, a vida tomava seu rumo. Então, assim, eu sempre vou recomendar esse livro como um remedinho, sabe? Para que eu leio, e toda vez que eu releio, eu vejo assim, poxa, como eu estou aqui preocupado com uma coisa que eu não sei nem se vai acontecer, e eu esqueço tudo de bom que eu já vivi. A gente olha para o passado, né, Cícero? Com sofrimento, mas e as coisas boas que eu vivi? E esse é um passado que quando a gente fala, eu até vi uma pergunta, Flor, não sei se foi o Wanderson que disse que se mágoas... Foi o Wilterson, foi. Wilterson, mágoas, desespero, se eles enlouquecem. Wilderson, eu penso assim, eles vão enlouquecer se mágoas, desapontamentos e desespero são 3 sentimentos que enlouquecem. O próprio Kardec fala isso no texto. Ele disse, olha, se eu não tiver a força, se eu não desenvolver a significação
adequada para esse tipo de tribulação, eles vão me fazer mal. Eu vou perder o controle. A gente acabou de ler o texto do cidadão que perdeu o bosque. Quer dizer, o desapontamento, o desespero, tudo isso fez dele o quê? Perdeu o prumo. Só que o que Kardec propõe para nós? Quando a gente vê no Evangelho, lá no Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5, item 14, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, maneira de considerar a vida terrestre, tá aqui, ó, maneira de considerar a vida terrestre, e confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, portanto, né, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve o quê? À comoção produzida pelas tribulações que o homem não tem a coragem de suportar. Coragem. Pessoal, todos nós sofremos, então precisamos erguer a mente, buscar oração, pedir ao anjo da guarda, porque ele está ali doido para lhe ajudar, do seu lado, os pensamentos. Sabe aquela coisa que você diz, vou mandar uma mensagem para o Gênison, pedir uma palavra amiga? É o seu anjo da guarda te inspirando para você, de repente, ouvir de alguém um incentivo. Porque a força tem que ser de dentro para fora. E é essa força que a gente tem como? No estudo espírita, para quem é católico, rezar seu terço, rezar sua imagem de Nossa Senhora, para quem é protestante, fazer suas orações em voz alta, para quem tem uma referência pentecostal, por exemplo, fazer seus estudos bíblicos, para quem é de outras religiões, outras matrizes, enfim, porque é nessas doutrinas, é nessas linguagens que você vai encontrar as palavras que vão, o verbo, né, Deus era o verbo, né, como está na Bíblia, vão te inspirar a ter as boas resoluções e a buscar energia. E, obviamente, as ajudas e a superar, que a palavra é essa, superação, que todo mundo tem que ter. Com certeza. É a noção de transcendência, mas eu vou já voltar para a noção de transcendência, mas antes eu queria responder uma pergunta da Camila Ventura. Essa pergunta é muito boa. Ó, e quando fazer o bem para si mesmo faz o outro sofrer? Aqui, Camila, e para todas as pessoas que estão aqui, é impossível, num planeta de provas e expiações, a gente viver sem não fazer o mal. Não, mal não, peraí. O mal a gente nunca deve fazer. Não fazer o outro sofrer. Involuntariamente, né, Cícero? Involuntariamente. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde os espíritos que encarnaram são egoístas e orgulhosos. São as duas principais características, os dois vícios que nos caracterizam nesse planeta. Nós somos egoístas e somos orgulhosos. Outra coisa, nós somos rebeldes à lei de Deus. Somos pessoas sem fé em Deus. Isso é um fato. O mundo não tem fé. O que é que acontece? Por melhor que sejam as suas intenções, alguém vai duvidar. Alguém vai querer que faça diferente. Alguém vai se sentir incomodado. Por isso que aquilo que a gente faz, só a consciência é o aguilhão. Deus sabe. Mas não dá para a gente pensar assim, olha, hoje tudo que eu fizer eu vou agradar a todas as pessoas. Não. Alguém vai se sentir incomodado. Alguém vai chorar. Alguém vai lamentar. Por quê? Porque cada um quer a sua parte. Cada um vai querer uma parte para si. Então, esse não tem, a gente precisa não tirar essa questão dessa ilusão de que no convívio a gente vai ter que fazer escolhas. Vai ter que fazer escolhas. E ao fazer escolhas, você tem que ser, por isso que um dos pedidos da prece é coragem. Você tem que fazer o que é certo. Quando a gente faz o que é certo, meus amigos, aqui o Audálio falou sobre a lei de Deus. Quando você faz, seguindo a lei de Deus, quando a gente vai andar pelo bom caminho, alguém vai achar ruim. E não é nem o invejoso, Reginaldo. Não é nem o invejoso que a gente está falando. É muito mais por conta do egoísmo. É muito mais por conta do egoísmo.
E aí eu tenho um videozinho que eu sempre cito, não é um vídeo, é um documentário, chamado O Pequeno Anjo da Colômbia. Até para os meninos aí do Egrégora de Luz, eu deixo essa sugestão para vocês olharem. É um jovem, que já não é jovem, eu acho que hoje em dia ele tem 40 anos, mas se passa em Medellín. Ei, quem disse que 40 anos não é jovem? Não, é porque me esses respeite, meninos são rapaz. jovens. É que ele começa, para a nossa vergonha, ele começa os trabalhos assistenciais dele com 9 anos de idade. Não, eu tô Aí, brincando, né, já passou... Você tá corretíssimo. Não, sempre... Então, ele resolve distribuir sopa para os idosos de Medellín, no auge do cartel de Medellín, ali aquela brigas, né, do narcotráfico. E ele sai ajudando. Aí ele vai... Gente, é um documentário maravilhoso. Assistam, porque ele se faz em 2 momentos. Faz ele acho que é com 11 anos, depois com 17. Ele quer montar um abrigo para cuidar dos idosos. Esse Alveiro Vargas, hoje ele é geriatra, cuida desse menino. Ele nasceu na favela de Medellín, e ele queria cuidar daqueles idosos. Gente, a situação de pobreza era tão grande que eles eles trancavam os idosos com cadeado. O Alveiro trancava os idosos com cadeado por fora. Aí o repórter da TV francesa pergunta: por que você faz isso? Ele diz: não, porque senão as pessoas vêm e roubam. Aqueles idosos já não tinham nada, e eles roubavam. E é só criança. Esse grupo dele é só menino de 8 anos, 7 anos, que cuidam dos idosos, dão banho, fazem uma sopa. E eles fazem uma sopa e coloca na latinha e vai distribuindo para cada idoso. Aí tem uma cena que é maravilhosa. Tem uma idosa lá que pede, diz assim: olha, eu estou com muita fome, eu preciso de 2 latas. Eu estou com muita fome. Aí ele diz assim: não, eu não posso lhe dar 2 latas. Porque se eu sei que você está com fome, mas se eu lhe der 2 latas, você vai matar a sua fome, mas aquele outro que está esperando não vai ter. Então, veja, provavelmente essa senhorinha que não ganhou 2 latas ficou chateada. Ficou chateada porque ela queria 2 latas, ela estava com fome, mas ele teve que fazer uma escolha. O pessoal já está colocando aí, já acharam no YouTube, a Ednélia já achou aí, o documentário já postou aí para vocês darem uma olhada. São em 2, eu não sei qual foi esse aqui que colocou, é um filme, é fantástico, você morrer de chorar, porque é uma história real. Eu lembro, meu Deus, na idade desse menino, eu queria jogar bola, e ele já estava cuidando dos idosos nessa situação. Então, a gente precisa perceber que quando nós vamos fazer escolhas, alguém vai achar ruim por conta do egoísmo que nos caracteriza. Esse egoísmo nos caracteriza. Por isso que o espiritismo é o grande, digamos, preservativo ao suicídio e à loucura. Por quê? Porque ele nos faz ver as coisas do verdadeiro ponto. Tudo é transitório nessa existência. Então, não há nenhum sofrimento que perdure. A gente sabe que tudo vai modificando-se. O mal é relativo, temporário e passageiro. Ter posses é relativo, é passageiro, você não vai conseguir manter isso muito tempo. A gente tem que fazer uma aposta numa única coisa, que o Gênesis já colocou, na conquista das virtudes e na busca da felicidade. A busca da felicidade não quer dizer que a gente vai ficar sorrindo e que a vida vai ser 24 horas, como diz uma música que eu gosto, Shiny Happy People, né? A gente não vai ficar brilhante e feliz 24 horas, não. Felicidade, às vezes, é no final do dia dizer assim: hoje eu não me entreguei. Hoje eu não desisti de mim. Hoje eu podia ter feito alguma coisa errada, mas eu me segurei. Então não é ficar feliz, rindo o tempo inteiro, bem, não. Tem dias que ser feliz é na análise do fim do dia dizer assim: olha, hoje eu quase ia explodindo, mas eu segurei.
Eu segurei felicidade, né, essa onda. não é a alegria perene. A felicidade não é a alegria perene. Você vê que quem olha esse documentário, eu já dei uma pinçada aqui, é triste a realidade daquele menino, mas ele é Sim, feliz. mas ele é feliz. É Perfeito, diferente. Uma gente. coisa é você ser feliz, outra coisa é ser alegre. Essa alegria vazia que a gente acha que é a alegria Perfeito, do mundo. Não é perfeito. isso não, pessoal. Não é isso, não é isso. É engraçado, né, que existe, ó, a maioria dos grandes comediantes são deprimidos. É. Só para mostrar como contar piada e estar rindo não levam à felicidade. Quantos comediantes não se suicidam? Síndrome de palhaço. Aquela pessoa que ri o tempo inteiro, que está sempre animando, quando vai para casa, geralmente está triste. E não dá para ser sábio e dizer que você é sábio, verdadeiramente sábio, olhando a dor no mundo e não dizendo assim, isso me dói, não tendo empatia. Então a gente tem que aprender a saber que a gente também tem os momentos de fraqueza, tem que buscar em Deus e no anjo da guarda a força que nos falta. Gênison, 1 minuto para você fazer sua consideração final, porque a gente vai encerrar. Bom, Eu estiquei hoje, viu, gente, por causa da chuva. Bom, só o que eu quero dizer, pessoal, é que Deus existe e está sempre ao nosso lado. Eu sou um incentivador, eu jamais, eu acho que quando os meus filhos chegarem, eles vão sofrer muito na minha mão, porque eu vou ser sempre aquele que empurra e não aquele que acoberta. Porque eu sei que as minhas fraquezas vieram as minhas dores vieram das minhas fraquezas. Então, é a gente ter a coragem, a virtude da coragem, a virtude da resignação, a virtude da humildade, elas é que nos ajudam. Então, assim, eu não espero da vida que ela me poupe. Não vou esperar, porque nós vivemos num mundo em que a prova e a expiação é a regra. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Porque Jesus Cristo, que era um espírito puro, e todos os outros santos, muitos sofreram sem merecer, mas sofreram. Só que a alegria deles não estava neste mundo. O sofrimento deles tinha um sentido, que era a vida que vai existir logo após. Então, a gente tem que reconstruir esses valores. Que eu me lembro da minha avózinha, que ela dizia assim: meu filho, chore não, que depois passa. Ela não condenava, ela não criticava, ela não reclamava. Ela dizia: é assim mesmo. Então, é assim mesmo. E a vida da gente, do nosso mundo hoje, a gente vive esse mundo meio, eu posso dizer, meio doido, assim, meio sem pé nem cabeça, porque a gente quer imaginar que nós temos que construir um paraíso terrestre, um paraíso material. Isso não vai existir, até porque, Cícero falou de transitoriedade, a matéria, ela é transitória. Eu estou aqui hoje, daqui a 20 anos eu vou estar aqui mais velho, eu posso nem estar aqui. Se eu for condicionar a minha felicidade o que passa, ela vai passar junto. Eu tenho que ter força no espírito. É como o menino, o pequeno anjo da Colômbia. Ele vivia uma realidade triste, vivia uma realidade difícil, mas ele estava buscando o quê? A satisfação de ajudar. E ele não estava esperando a condição perfeita para que ele realizasse os sonhos. Ele estava vivendo a vida que estava sendo ofertada a ele. E é ali que era o céu. Kardec fala disso. O inferno e o céu já estão dentro da gente. Questão 1012, do Livro dos Espíritos. O inferno e o céu não existem num lugar circunscrito, porque ele já está dentro do coração e da alma de cada um. Mas eu torço e oro para que todo mundo possa superar e vencer. É isso aí, é isso aí. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Lembrando que amanhã nós temos às 8 horas o tratamento espiritual. Vamos tratar amanhã do milagre da multiplicação dos pães. E esse tema do pão é um tema muito presente em Jesus, o pão da vida, esse vazio que nos caracteriza, essa fome, esse vazio, esse sentido de fome espiritual que a gente encontra a resposta em Jesus. Mas amanhã, às 20 horas, e amanhã tem a aplicação do magnetismo para as pessoas que estão doentes. Então, amanhã é dedicado para os doentes. E sábado, às 19h30, o tratamento espiritual
para os entristecidos. A gente vai trabalhar a parábola do semeador, que na verdade no Espiritismo o nome é a parábola da semente. Depois eu explico por que é a parábola da semente e a gente traduziu como parábola do semeador, tá? Mas vamos agora fazer a nossa prece final. Eu vou pedir nessa prece força, principalmente para quem está passando por problemas, para quem está tendo dificuldade. Eu peço que todos nós vamos nos unir agora, nesse momento, para fazer uma prece buscando ajudar, amparar todos esses. Depois da prece, a gente ainda vai dar alguns avisos, mas se você gostou desse conteúdo, compartilhe, marque um amigo. Se foi útil, se eu ou o Gênison dissemos alguma frase que você acha que pode servir para alguém, coloque, marque a pessoa, compartilhe na sua linha. A gente tem compartilhado tanta coisa que às vezes não ajuda ninguém. Se você acha que isso pode ajudar, compartilhe. E amanhã o tema sobre a multiplicação dos pães, sobre esse anseio na alma que a gente tem, convide as pessoas, tudo bem? Vamos à nossa prece de agradecimento. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Senhor da vida, graça te damos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. É em Teu nome, Pai, que rogamos nesse instante a presença dos nossos anjos da guarda, que possamos nos sentir envolvidos por estes seres que nos amam, que velam por nós, que aqui estão seguindo as Tuas ordens para nos inspirar o bom caminho. Que os anjos nos envolvam nesse momento, que possamos sentir caindo sobre cada um de nós um passe de bênçãos e luzes, que possamos nos sentir aquecidos pelo amor dos nossos anjos e na certeza da presença dos anjos, busquemos a Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Podemos Te sentir, ó Jesus. Cura-nos, Jesus, da cegueira moral que nos impede de ver a bondade e o amor de Deus. Cura-nos da paralisia moral que nos impede de tomar novas e melhores decisões. Cura-nos, Jesus, das chagas da alma, das chagas do orgulho, do egoísmo e de todos os vícios que o orgulho e o egoísmo geram. Ó Jesus, nesta noite em especial, nos reunimos nesse momento para orar por todos os que estão enfrentando a dor da alma, todos os que estão entristecidos. Nós Te pedimos, Jesus, visita-os nesse momento. Fortalece a esses Teus irmãos que sofrem, que sentem um vazio, uma angústia, que sentem um desespero. Transforma essa nossa prece, ó Jesus, num abraço, que lhes aqueça o íntimo, que eles possam se perceber amados por Deus, que cada um saiba da importância que cada um de nós tem para Deus. Como irmão mais sábio que Tu és, aconselha-nos, Jesus, a não duvidarmos do amor de Deus. Clareia a nossa visão para que possamos perceber o potencial de amor e de bem
que carregamos em nosso íntimo, que fomos criados para ser livres e felizes, que toda dor há de passar, que todo sofrimento há de passar, bastando para isso que busquemos aprender, olhar para o nosso íntimo e de toda a nossa alma dizer: Senhor, o que é para eu aprender? O que devo corrigir em mim? Abençoa, Jesus, a estes teus irmãos que sofrem. Fortalece-nos diante das nossas provas. E através de Ti, Jesus, voltamos nosso olhar mais uma vez até Deus e dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, obrigado, Pai, por tudo que temos recebido, por todo o amparo, por todo o amor. Muito obrigado. Perdoa, Pai, as nossas faltas. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa porque nos desesperamos. Às vezes duvidamos de nós mesmos e nos distanciamos de Ti. Tende misericórdia de nós, Pai. Tende compaixão. Dai-nos mais uma oportunidade para que possamos nos transformar. Abençoa cada um de nós. Protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Gênison, meu amigo. Só coisa boa tê-lo aqui. Peço a Agradeço a Flor. oportunidade sempre. Já você está mais que convidado. A Ana que apareceu. Boa noite, Ana. A Ana apareceu para a prece. Os meninos do curso de magnetismo terminaram, né? Eu queria deixar aqui já o cartaz do tema de amanhã, enquanto a gente vai dando boa noite aqui pro pessoal. Muitos corações, gente. Esses corações são para você. Por favor, gente, se vocês gostaram, mandem corações aqui. Olha aqui, o pessoal tá mandando coração para você. Deixa eu ver se eu acho a câmera. Tá vendo? Ó, o pessoal mandando coração para o Gênison. Um abraço para todos, o pessoal que está aqui se manifestando, o pessoal, a Ana Paula, o pessoal chegou à noite, Reginaldo de Recife. Compartilhem o cartaz que já está lá. Aqui o Juca é um amigo dizendo que o estudo foi bom, a Socorro dizendo que a prece foi linda. O meu amigo Pedro Ribeiro. A Camila, muito obrigado, Camila, por estar aqui conosco. É o pessoal do Egrégora. É uma alegria estar aqui com vocês. Pedro, muito obrigado, Pedro. A Ednelza, Dulce, minha amiga. Carla Virgínia também, do Egrégora. No Egrégora, a Carla ia fazer a prece, eu tomei a prece dela. Mas o Egrégora, Cícero, é aqui de Fortaleza, é? Sim, é o pessoal acho que vinculado ao Francisco de Assis, ao legal. Cefa, né? São uns jovens estudando. Muito bom, assim, e é legal ver a galera jovem interessada em estudar Kardec, entender o pensamento de Kardec. E estudem, pessoal, e a dica, conheçam Kardec histórico, no sentido assim, ele era do século XIX, como é que ele pensava, como é que se construía o pensamento naquele tempo, vocês que têm aí mais energia e tempo, a gente já estudou bastante também, né, Cícero? Mas assim, com certeza. Vocês vão entender como ele escreveu e leu a revista. A revista é o dia a dia. A revista é o dia a dia, então vocês vão entender como ele construiu o pensamento dele. Isso, e quando puderem, venham outras vezes. Carla Virgínia, né, que eu disse que eu roubei a prece, Cleonice, meu amigo Antônio, a Nena, tem que dizer o nome de todo mundo aqui, senão o pessoal depois me cobra. Tereza Neumann. Eduardo aí, gente boa. Gente boa, né? O pessoal do ICO, hoje o pessoal do ICO não disseram que era do ICO, né? Mas está aqui, eles são do ICO. ICO já está perto do Iguatu, né? São os louros lá, os louros. Edice Souza, Vivi, o Tionil já está dando até amanhã, né? A Rosângela, a Kátia. Kátia, eu estou te devendo uma forma.
o Eduardo falou, né? A Pâmela, muito obrigado, Pâmela, meu amigo Lourão está Rosângela. aqui. Deus lhe abençoe, Lourão. Deus lhe abençoe. Vamos continuar orando juntos. Sim. Olha os meus corações azuis. Aqui tem vários corações azuis. Gente, é isso. Flor, tem um cartazinho para colocar ainda? Tem um cartaz? Dá para sair o cartaz antes dos nossos comerciais? Minha amiga Aurenê está assistindo. Tem muito coração subindo. Deixa eu ver se tem um cartaz de amanhã, se já está pronto. Se o cartaz de amanhã estiver pronto, a gente vai subir agora. Uma feliz noite. Socorro Amorim está nos desejando. Não está aqui, então, Flor, os nossos comerciais.